Você já se perguntou por que, de repente, certas pessoas simplesmente somem da sua vida? Gente que parecia estar ali para sempre, gente que você considerava bênção, mas que, sem aviso, foi embora como se nunca tivesse feito parte da sua caminhada? Pois é. Hoje, no canal Sinais dos Escolhidos, nós vamos falar sobre um tema profundo, sensível e extremamente revelador. Por que Deus afasta algumas pessoas dos seus escolhidos? Não é coincidência. Não é acaso. E não é culpa sua. Existe um plano, um motivo e uma resposta espiritual por trás de cada afastamento que parece doer mais do que curar. Mas atenção, não vamos entregar essa revelação de imediato. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que certos laços foram cortados sem explicação, por que algumas conexões foram interrompidas, e por que isso pode ser o maior sinal de proteção divina que você já recebeu na vida. O silêncio de uma partida inesperada fala mais alto do que 1000 palavras. Quando uma pessoa vai embora sem motivo aparente, o coração sente. E o que o coração não entende, a alma questiona. Mas existe uma verdade espiritual pouco falada. Nem todo mundo que entra na sua vida foi enviado por Deus. E nem todo mundo que sai foi por acaso. Muitas vezes, a presença de certas pessoas pode ser uma distração, uma interferência, ou até uma armadilha espiritual disfarçada. É por isso que Deus, sendo onisciente, age antes que o dano se instale. Ele corta, ele interrompe, ele afasta. Não para te punir, mas para te proteger. Porque o escolhido tem uma missão. E qualquer influência contrária a esse propósito precisa ser removida, mesmo que doa. Já aconteceu isso com você? Comenta aqui abaixo. Será que Deus já te protegeu de alguém que você achava que era bênção? É claro que dói. O afastamento inesperado de alguém importante mexe com o emocional, gera dúvidas, faz a gente questionar nosso valor. Será que eu fiz algo de errado? Você já pensou isso? Mas e se, na verdade, esse afastamento for uma resposta às suas próprias orações? Sim, aquelas orações silenciosas em que você pedia direção, discernimento, livramento. Deus ouviu e agiu. Só que nem sempre a resposta vem como a gente imagina. Às vezes, o livramento vem em forma de ausência. E a ausência dói, mas cura. Porque quando Deus retira alguém, Ele está abrindo espaço para algo maior, ou para que você cresça sem a distração que essa pessoa representava. Em muitos casos, a pessoa que saiu te prendia emocionalmente, espiritualmente e até energeticamente. E para o escolhido crescer, certos vínculos precisam ser quebrados. O mundo espiritual opera em silêncio. E muitas conexões que parecem normais, na verdade, carregam cargas ocultas, fardos invisíveis e intenções que você não vê, mas que Deus enxerga. Às vezes, uma amizade é uma fonte de inveja disfarçada. Um relacionamento amoroso pode ser uma distração que te afasta do seu propósito. Um parente próximo pode carregar uma energia que interfere diretamente na sua sensibilidade espiritual. E aí, sem que você perceba, seu crescimento estagna, sua paz desaparece e sua conexão com Deus enfraquece. Até que Ele, em sua sabedoria, corta esse vínculo. E você sente a perda. Mas é a libertação. Deus afasta pessoas quando sabe que, se elas continuarem, você não vai chegar onde precisa. A pergunta é: você está disposto a confiar, mesmo quando não entende? É interessante como, com o passar do tempo, começamos a enxergar com mais clareza os porquês que antes nos causavam dor. Aquela amizade que acabou, aquele relacionamento que foi rompido, aquela pessoa que se afastou de forma inesperada. Depois de um tempo, você percebe que, se ela tivesse permanecido, você talvez não teria crescido tanto espiritualmente. Talvez você não teria se aproximado de Deus. E aí você começa a agradecer por algo que, no início, te fez chorar. Isso mostra como a dor do momento nunca é o ponto final. Deus enxerga o que você ainda não vê. Ele sabe o que está por vir. Por isso, Ele age no silêncio. Remove sem explicar. Rompe laços que você não teria força de cortar. E depois, quando você estiver mais forte, mais consciente e mais próximo dele, tudo fará sentido. Já aconteceu isso com você? Comente aqui embaixo se você já agradeceu por alguém ter saído da sua vida.
Um dos maiores erros dos escolhidos é se apegar a pessoas que Deus já tentou remover. Apegos emocionais são naturais, mas espiritualmente perigosos. Quando o coração insiste em manter alguém que já deveria ter ido embora, o processo de crescimento é atrasado. E mais que isso, o campo espiritual é contaminado. Porque toda pessoa carrega uma frequência, uma energia. E se essa energia não está alinhada com o seu chamado, ela vai gerar conflito, vai gerar bloqueio, vai gerar dor. Deus não quer que você viva em ciclos de sofrimento por conta de más companhias. Ele quer que você avance, que você se liberte, que você alcance o destino espiritual que foi desenhado especialmente para você. Por isso, quando Ele tira alguém, não insista em trazer de volta. Existe uma sabedoria divina por trás de cada afastamento. Muitos escolhidos não percebem, mas estão em constante guerra espiritual. O mundo que vemos é apenas a superfície. Nos bastidores invisíveis, há batalhas sendo travadas o tempo todo. E às vezes, aquela pessoa que você tanto insiste em manter por perto, está sendo usada como instrumento de distração, sabotagem ou até manipulação espiritual. Você já reparou como certas pessoas sugam sua energia? Como você se sente drenado, confuso ou emocionalmente instável perto de algumas delas? Isso não é normal. Isso é espiritual. E quando Deus percebe que você não está discernindo, Ele intervém. Ele afasta. Ele encerra. E você sofre. Mas depois entende. Deus nunca tira algo da sua vida sem um motivo. E o motivo, muitas vezes, é proteção contra ataques que você nem sabe que estava sofrendo. Quando o inimigo quer te atingir, ele usa pessoas. Mas Deus, quando quer te proteger, as remove. Você já percebeu como os maiores chamados espirituais exigem isolamento em algum momento da jornada? Veja os exemplos bíblicos. Moisés precisou se afastar. Elias se escondeu. Jesus, antes de cumprir sua missão, foi para o deserto. Isso mostra que o isolamento, às vezes, é essencial para a revelação. E o afastamento de pessoas faz parte desse processo. Quando Deus quer falar com você diretamente, Ele silencia as vozes ao redor. Ele tira o barulho. Ele fecha portas. Porque o barulho do mundo pode ofuscar a voz de Deus. E para o escolhido ouvir com clareza, é preciso estar só. É doloroso. Mas é necessário. Existe uma força sendo construída no seu silêncio. Uma autoridade espiritual sendo gerada na ausência de distrações. E esse processo só é possível quando as pessoas erradas são removidas. O chamado dos escolhidos é sagrado. E não pode ser compartilhado com quem não entende ou respeita. Enquanto você vê sorrisos, Deus enxerga intenções. Enquanto você sente carinho, Deus percebe armadilhas. Porque Ele vê o que os olhos não mostram. Ele sonda os corações. Conhece pensamentos. Discerne o oculto. Por isso, quando alguém com más intenções entra na sua vida, mesmo que pareça inofensivo, ele já começa a mover as peças para te proteger. Às vezes, você até briga com a situação. Se entristece, tenta manter a pessoa por perto, tenta consertar. Mas nada flui. Tudo começa a dar errado. Até que essa pessoa vai embora. E só depois você entende o perigo que estava correndo. O que parecia afeto era manipulação. O que parecia apoio era controle. O que parecia companhia era distração. Deus age antes do colapso. E quando Ele afasta alguém, não é para te deixar só. É para preservar sua missão. Deus nunca tira sem ter preparado algo melhor. Nunca remove sem já ter providenciado um novo ciclo, uma nova aliança, uma nova conexão que realmente irá te impulsionar espiritualmente. Mas o problema é que, muitas vezes, os escolhidos ficam presos na dor da perda e não percebem a porta que se abre. Ficam presos no passado e não enxergam o presente divino. Quando Deus retira alguém, é porque esse espaço precisa ser ocupado por algo que Ele mesmo está enviando. Mas para isso, você precisa liberar. Precisa confiar. Precisa aceitar. Só quando você solta o que era peso, está pronto para receber o que é bênção. Já aconteceu com você? De alguém sair da sua vida
e logo depois Deus te enviar algo ainda mais alinhado com sua fé, seu propósito e sua paz? Compartilha nos comentários. Seu testemunho pode fortalecer outro escolhido. Nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Essa é uma das verdades mais duras da vida espiritual. Muitas pessoas são enviadas apenas para uma fase da sua caminhada. Elas cumprem um papel, deixam um ensinamento, te ajudam de alguma forma, mas depois precisam sair. Insistir para que fiquem além do tempo é como usar uma chave errada numa porta sagrada. Não abre, só causa frustração. Quando Deus retira alguém da sua vida, não significa que essa pessoa seja ruim, mas sim que ela já cumpriu sua parte. E você precisa continuar. Os escolhidos têm destinos específicos, e não podem andar com quem não está disposto a subir ao mesmo nível espiritual. Por isso, aceite quando os ciclos se encerrarem. Isso também é fé. Confiar que a partida de alguém pode ser o começo de uma nova direção. Quando alguém vai embora da sua vida, principalmente sem explicações, é comum o ego gritar. A mente começa a criar teorias, perguntas, acusações internas. O que eu fiz? Por que me abandonaram? Será que não sou suficiente? E nesse momento, Deus se cala. Ele não justifica, não explica, não traz a resposta de imediato. Porque Ele quer que você aprenda a confiar mesmo sem entender. Que você aprenda a silenciar a dor para ouvir a direção. O silêncio de Deus não é ausência, é treinamento. E cada vez que você sofre um afastamento, uma perda, um corte, Ele está forjando algo em você. Maturidade, discernimento, resistência. O ego se desespera, mas o espírito entende. Os escolhidos não vivem pelo que sentem, mas pelo que discernem. E quando você se eleva nesse entendimento, começa a perceber que tudo, absolutamente tudo, está debaixo do controle divino. Existem dois tipos de conexões que todo escolhido enfrenta: as conexões humanas, baseadas em emoções e afinidades, e as conexões divinas, que são alinhadas com o propósito e o destino espiritual. As conexões humanas são frágeis, oscilam com o tempo, e podem se tornar obstáculos quando não estão alinhadas com a vontade de Deus. Já as conexões divinas, mesmo quando atravessam desertos, permanecem firmes. Deus nunca afasta alguém que Ele mesmo escolheu para caminhar com você até o fim. Mas Ele jamais permitirá que alguém humano, mesmo que pareça essencial, te impeça de cumprir sua missão. Por isso, quando há um conflito entre essas duas esferas, a do sentimento e a do propósito, Deus intervém e corta o que é humano, para preservar o que é divino. E nesse momento, os escolhidos precisam fazer uma escolha. Vão se apegar ao que querem ou se entregar ao que Deus quer. Nem sempre o afastamento é porque o outro era uma ameaça. Às vezes, é você quem precisa de cura. Cura emocional. Cura espiritual. Cura da dependência. E Deus, sendo o Pai amoroso que é, entende que a presença de certas pessoas impede esse processo. Por isso, Ele tira, isola, separa. Porque a cura profunda exige silêncio, exige solidão, exige tempo. E muitas vezes, o escolhido está tão acostumado a viver para agradar os outros, a depender dos outros, que esquece de se voltar para dentro. Quando Deus afasta alguém, Ele está chamando sua atenção para si mesmo, para você olhar para sua própria alma, suas feridas, seus traumas, suas necessidades não resolvidas. Só assim Ele pode te restaurar por completo. E quando essa cura acontece, você nunca mais se apega a ninguém por medo de estar só, porque entende que estar com Deus é estar completo. Quando alguém sai da sua vida, é comum a dor se transformar em mágoa, e a mágoa em desejo de vingança. Um dia essa pessoa vai ver o que perdeu. Ela vai se arrepender. Pensamentos como esses são comuns. Mas o coração de um escolhido não pode carregar esse peso. Deus afasta, mas não autoriza o ódio. Ele tira, mas não justifica a vingança. Porque o propósito do afastamento é purificar, não contaminar. Se você permitir que a mágoa tome conta, você bloqueia a lição e repete o ciclo. Mas se você perdoa, se libera, se abençoa quem foi embora, você abre espaço para receber o novo com leveza.
Escolhidos que guardam rancor atrasam o próprio caminho, mas escolhidos que perdoam, aceleram o céu sobre si. Então não guarde ressentimento. Libere. Confie. E lembre-se, se Deus permitiu o afastamento, Ele tem planos maiores à frente. Quantas vezes você clamou por transformação? Quantas vezes pediu mudança, crescimento, elevação espiritual? Pois saiba, muitas dessas respostas começam com perdas. Antes de elevar, Deus limpa. Antes de exaltar, Ele remove. E nesse processo, Ele raramente explica. Porque se Ele te mostrasse tudo o que vem pela frente, você não suportaria. Sua mente, limitada, tentaria resistir. Mas quando Ele age em silêncio, você só tem uma opção: confiar. É nesse terreno de confiança cega que os maiores milagres se constroem. Deus não precisa te convencer. Ele só precisa que você continue. Que não pare diante das perdas. Que não desista por causa da dor. Que não retroceda porque alguém saiu da sua vida. O que Ele tem é maior. Mas para isso, você precisa andar por fé, e não por vista. O silêncio de hoje é o sinal de que o céu está preparando algo que os seus olhos ainda não podem ver. Existem livramentos que você só compreende quando olha para trás. E talvez, daqui a alguns meses ou anos, você vai lembrar daquela pessoa que saiu da sua vida, e perceber que aquilo foi o livramento mais poderoso que Deus poderia ter te dado. Você estava sendo exposto a perigos que não enxergava. Estava vulnerável a influências que iam te destruir aos poucos. Mas Deus interveio. E hoje, mesmo sem saber de tudo, você sente paz. Sente leveza. Porque o peso que aquela presença trazia, saiu. O coração finalmente respira. E a alma encontra espaço para florescer. Deus te protegeu sem alarde. Ele te guardou sem fazer barulho. Porque os verdadeiros milagres nem sempre vêm com trovões. Às vezes, vêm com portas se fechando, pessoas indo embora, contatos sendo rompidos. A pergunta é: você está pronto para agradecer por algo que ainda nem entendeu completamente? O caminho dos escolhidos não é largo, nem confortável. É um caminho estreito, sagrado e exigente. E quanto mais você avança, mais limpo precisa estar o seu entorno. Deus vai tirando o que contamina, vai limpando o campo, vai afinando suas conexões. Porque onde Ele quer te levar, nem todo mundo pode ir junto. Não é arrogância, é santidade. Não é rejeição, é seleção espiritual. Muitas pessoas suportam o seu passado, mas não aguentariam o peso da sua glória futura. Por isso elas saem. E você precisa entender, isso é necessário. É parte do processo. Deus vai separar, vai cortar, vai te deixar mais leve. Porque a missão que Ele colocou em você exige concentração, foco, pureza de espírito. E isso não se negocia. O escolhido que carrega a presença de Deus precisa andar com quem honra essa presença. Do contrário, Deus mesmo corta. Você já ouviu aquela frase: toda dor tem um propósito? Pois no mundo espiritual isso é ainda mais verdadeiro. Para o escolhido ascender, precisa primeiro ser esvaziado. Precisa passar pelo processo. E nesse processo, a dor da perda é um instrumento. Quando Deus retira alguém da sua vida, Ele está te preparando para subir. Está dizendo: você já não precisa mais disso para avançar. E por mais que o coração queira segurar, o espírito sabe, é hora de crescer. Mas só cresce quem solta. Só voa quem não carrega peso. Só sobe quem aceita deixar para trás aquilo que não tem mais lugar no próximo nível. Então não veja a perda como castigo. Veja como escada, como transição, como sinal de que algo maior está por vir. Os escolhidos entendem que até o que dói é parte do plano. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está sendo confrontado, curado ou revelado. E talvez, neste momento, você esteja passando por esse afastamento. Talvez alguém tenha saído da sua vida recentemente. Alguém que você amava, que você considerava essencial. E agora, com o coração apertado, você busca entender.
Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários: eu confio nos cortes de Deus. Esse simples ato pode ser um passo de fé, uma declaração espiritual de que você não vai mais lutar contra os processos divinos. Vai se entregar, mesmo sem entender. E quem sabe, sua mensagem pode consolar outro escolhido que está sentindo exatamente o que você está sentindo agora. Lembre-se, os escolhidos não caminham sozinhos. Nós somos uma geração que entende que até a dor tem direção. Há momentos em que tudo silencia. As pessoas se vão. As vozes somem. As mensagens cessam. E você se vê só. Mas esse silêncio não é castigo. É confirmação. É nesse lugar vazio que Deus se manifesta com mais clareza. É quando todo o ruído humano desaparece, que você escuta a voz de Deus com nitidez. O silêncio é onde Ele te revela os próximos passos. Onde Ele fortalece sua identidade espiritual. Onde Ele limpa as distrações e te alinha com o propósito. Quando pessoas são afastadas, e tudo parece ter parado, não pense que está abandonado. Pense que está sendo refinado. Como ouro no fogo. Como vaso no torno do oleiro. Deus está moldando, purificando, reposicionando. E esse silêncio, ele é sagrado. É onde o céu prepara o cenário para algo novo. Os escolhidos não temem o silêncio. Eles o reverenciam. Porque sabem que é ali que tudo muda. Você já percebeu como, antes de uma grande virada na sua vida, certas pessoas reaparecem? Às vezes, gente do passado que já te fez mal. Outras vezes, pessoas novas com as mesmas energias que te fizeram cair antes. Isso não é coincidência. É estratégia espiritual. O inimigo sabe que não pode te destruir de forma direta. Então tenta te atrasar através de pessoas. Conexões que sugam sua energia, te tiram o foco, te envolvem emocionalmente e te afastam da presença de Deus. E se você não estiver em alerta, cai de novo no ciclo. Mas Deus, sendo fiel, intervém. Ele quebra esse ciclo. Ele corta antes que você se perca. E por mais que doa perder alguém, entenda, você foi livrado de repetir um erro. Escolhido não pode viver em repetição. Escolhido precisa viver em evolução. E para isso, algumas presenças precisam ser negadas, mesmo que o coração insista. Depois da perda, vem a provisão. Depois da separação, vem o recomeço. Mas para receber o novo, você precisa confiar. Confiar mesmo quando parece que tudo foi embora. Confiar mesmo quando a solidão parece te engolir. Confiar que Deus não apenas tirou, mas já preparou, já desenhou, já posicionou a próxima fase. E essa confiança não é passiva. Ela é ativa. É uma postura espiritual de quem olha para o céu e diz: eu continuo, mesmo sem entender. E é nesse tipo de fé que os céus se abrem. É nesse nível de entrega que os milagres acontecem. Quando o escolhido passa pelo corte, pelo silêncio e pela dor, e ainda assim permanece firme, Deus honra. Deus restitui. Deus envia o que estava guardado. Porque Ele nunca tira, sem ter algo muito maior para entregar. A chave está em não resistir ao processo. Você agora entende por que Deus afasta algumas pessoas dos seus escolhidos. Porque Ele protege o que é precioso. Porque Ele limpa o caminho de quem carrega uma missão. Porque Ele não negocia a pureza de um propósito com a presença de quem não contribui com Ele. E se você está vivendo esse momento de afastamento, de corte, de silêncio, respire, confie, agradeça. Porque algo está sendo alinhado nos bastidores da sua história. O céu está trabalhando a seu favor. A dor é real, mas a promessa é maior. E lembre-se, quem Deus afasta, Ele sabia que não faria parte do seu destino. Liberte, perdoe, avance. E se essa mensagem falou com sua alma, compartilhe esse vídeo com alguém que também está passando por isso. Você pode ser o canal de cura na vida de outra pessoa. Até o próximo vídeo, aqui no canal Sinais dos Escolhidos.